Amigas e amigos, diz o ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. Foi o que fez o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, STF, ao negar um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o juiz Sérgio Moro fosse afastado dos casos, de um caso especificamente, em que ele tem atuado de maneira arbitrária, com invectivas, fazendo pré-julgamento, emitindo juízo de valor, enfim, tudo o que não se deve fazer quando se trata de um magistrado. Mas o Sérgio Moro é o Sérgio Moro, a gente sabe muito bem quem é a figura, sabe dos seus procedimentos, sabe aí que ele gosta de um show midiático, sabe também dos seus pendores fascistas, dos seus métodos de varrer para debaixo do tapete o que não convém à lógica política para a qual ele trabalha, para a qual ele foi incensado aí pela mídia, pela Rede Globo em particular. Mas enfim, a questão é o Teori Zavascki. Aí ele se apega, porque aqui a defesa alega, segundo a resposta do Teori Zavascki, não é só isso, mas o Teori Zavascki se fia aí nesta afirmação da defesa, de que o Moro disse com todas as letras exatamente isso. Lula é o arquiteto do esquema criminoso que vitima a Petrobras. Não há dúvida nenhuma de que uma afirmação como essa é um juízo de valor, é um pré-julgamento. Aqui o Moro está claramente copiando a lógica da teoria do domínio do fato da farsa do mensalão. Quer dizer, vamos aos fatos concretos, ao que é real. No entanto, isso certamente, se ele fizesse isso, desmontaria toda a lógica, toda a tese da acusação que é feita aí contra o ex-presidente. A acusação, diga-se de passagem, que é uma acusação midiática, uma acusação da mídia, como fiel porta-voz do golpismo, da direita. Essa afirmação cai como uma luva exatamente na linha da propaganda ideológica, da propaganda política que é feito aí por todo esse arcabouço midiático, político, judiciário aí do golpe que a gente acabou de presenciar aqui no nosso país. Aí o Teori, ele prossegue exatamente aumentando não só um ponto, mas vários pontos. Na defesa, um trecho da defesa, ele diz aqui o seguinte: como se vê, aquela autoridade, falando do Moro, do juiz Sérgio Moro, não emitiu qualquer juízo acerca da tipificação penal das condutas que seguem em investigação nos procedimentos objeto desta reclamação, não sendo suficiente para justificar a viabilidade da ação constitucional, a afirmação do juízo reclamado de que o Luiz Inácio Lula da Silva seria o arquiteto do esquema criminoso que vitima a Petrobras, como sugere o reclamante, Lula. Aqui claramente ele já começa a sair dos trilhos, quer dizer, o Sérgio Moro falou isso, está em documentos oficiais do juiz dizendo exatamente isso, que o Lula é o arquiteto do esquema criminoso que vitima a Petrobras. Com base em que ele fala isso? Com quais provas? Com quais evidências? São questionamentos óbvios, simples, que quando a gente vai para o que é concreto, para o que é real, a gente vê claramente aí o juízo de valor, a subjetividade, a teoria do domínio do fato em voga, sendo invocada aí pelo juiz Sérgio Moro. Quer dizer, o fato do Lula ter sido presidente da República, o fato dele ser a principal figura da esquerda, da coalizão que governou o país, isso dá ao juiz Sérgio Moro prerrogativas para que ele faça esse tipo de juízo? Para que ele emita oficialmente esse tipo de opinião? É óbvio que não. Basta pensar não mais do que 5 segundos para se chegar nesta conclusão. No entanto, prossegue aqui o Teori Zavascki dizendo que, pelo contrário, defendendo o Moro, dizendo que o que ele falou não é irrelevante. Eu li aqui anteriormente. Pelo contrário, tal expressão foi utilizada apenas para afirmar que, aí ele abre aspas, para citar o Moro, que o ex-presidente, nesta condição, teria recebido dissimuladamente vantagem indevida. Ora,
uma coisa não liga com a outra. O Sérgio Moro tirou uma conclusão para depois justificar com esta afirmação de que a expressão, segundo a justificativa do Teori Zavascki, de que a expressão foi utilizada apenas para afirmar que o ex-presidente nessa condição teria recebido dissimuladamente vantagens indevidas. Ora, é a mesma coisa. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o Lula recebeu vantagens indevidas porque ele era, segundo a teoria do Moro, o arquiteto do esquema criminoso que vitima a Petrobras. Quer dizer, a coisa está totalmente torta, né? Não fica em pé, né? Não tem sustentação nenhuma. Quer dizer, o Lula, como arquiteto do esquema criminoso, recebeu vantagens indevidas de forma dissimulada. Aí entra o segundo aspecto da questão. Quais vantagens? Como é que ele pode afirmar isso se não tem nenhuma prova, não tem materialidade, como disseram os advogados da defesa do Lula na petição? Quer dizer, é o sítio de Atibaia? É o triplex do Guarujá? Não, mas cadê os documentos? Os documentos, todas as provas até agora apresentadas, vão no sentido contrário do que faz a acusação aqui do Sérgio Moro. Quer dizer, há uma farta documentação, uma grande quantidade de fatos provando que o Sérgio Moro está mentindo. E não há nenhuma documentação no sentido contrário provando que o Lula está mentindo. A conclusão é óbvia, né? O sentido da justiça é óbvio. Aqui ele está claramente invertendo o sentido da justiça, né? A questão das provas, né? O ônus da prova. Ao acusador cabe provar a acusação, né? É como disse o Celso de Mello, quer dizer, estão aí invocando aquele decreto do Estado Novo, do Getúlio Vargas, da ditadura de 1937, que criou o Tribunal de Segurança Nacional, invertendo essa lógica. Quer dizer, o acusado é que tem que provar que ele é inocente, não quem acusa. Enfim, é uma obviedade óbvia, diria Nelson Rodrigues. Aí o Teori ainda prossegue mais com com seus pontos acrescidos ao conto, né, que é um conto da carochinha. Tudo isso aqui é um conto da carochinha, né, um papo furado, uma conversa fiada que não tem fim. Prossegue aí o Teori Zavascki. Hipótese, quer dizer, que o ex-presidente Lula, nessa condição, como arquiteto do esquema criminoso que vitima a Petrobras, teria recebido simuladamente vantagens indevidas, hipótese que, no entanto, dependeria, esse é o Teori falando, mas aí ele abre aspas para citar o Moro, das provas ainda em apuração nos inquéritos. O Moro disse que as provas ainda estão em apuração nos inquéritos. Se as provas estão em apuração, como que ele pode dizer que o Lula é o arquiteto do esquema que vitima a Petrobras e que recebeu vantagens indevidas dissimuladamente do caso? Como é que ele pode? Então, não seria óbvio, lógico, que ele concluísse então as apurações e apresentassem as provas, os fatos, para dizer o que ele disse, para fazer essa afirmação, né? Essa sentença, isso aqui é uma sentença. Ele já está dizendo que o Lula é o arquiteto. Ele não falou que poderia ser, talvez seja. Ele falou que ele é o arquiteto do esquema e que ele recebeu dissimuladamente vantagens indevidas. Ele deu uma sentença, né? Não é uma sentença oficial, mas é uma sentença midiática. A mídia se utilizou amplamente disso. Isso caiu nas redes sociais, caiu aí nos grupos do ódio. Isso é utilizado aí fartamente e farsamente também para fazer essa campanha de desconstrução, de ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tudo o que ele representa, enfim. Enfim, é uma política aí, lembra muito aqueles filmes do Velho Oeste. Mesmo naqueles filmes, há muitos filmes aí que mostram essa questão do justiceiro, né? O sujeito que vai fazer justiça com as próprias mãos, de acordo com o que ele pensa, de acordo com a sua cabeça, de acordo com os interesses que ele representa. É fundamentalmente isso. Quer dizer, você se imagina um John Wayne, né? Aí um pistoleiro, né? Vamos dizer assim, fazendo uma analogia, evidentemente, né? Com outros métodos, com outras... Um justiceiro, né? Seria a palavra mais adequada. Mas a questão toda é que isso envolve exatamente uma coisa que eu venho falando aqui, que é a luta de classes, os interesses políticos, né? A gente viu muito isso na história, tem casos clássicos, né? Eu lembro aqui de dois, o caso Dreyfus,
daquele judeu que foi condenado injustamente lá na França, o caso Sacco e Vanzetti, operários anarquistas que foram julgados 50 anos depois, foram reabilitados nos Estados Unidos. E fundamentalmente esses métodos são métodos de ditaduras, quer dizer, não tem o amplo direito de defesa, não tem a presunção da inocência, nessas coisas básicas do Estado democrático de direito, quer dizer, aí cria-se exatamente a justiça punitiva, a justiça política, o tribunal político, né? Acho que todo mundo já passou por situações de ser tremendamente injustiçado e não ter como fazer a defesa, porque o poder, quem exerce o poder, acaba exercendo também a injustiça, né, em nome da justiça, de acordo com seus interesses, de acordo com as suas conveniências. O que a gente está vendo aqui no Brasil, nesse momento do golpe, é exatamente o julgamento político, o juízo político, né, esse ambiente político que se criou aí de fascismo, né, de golpismo, né, essa direita cheia de ódio, né, cheia de rancor, né, que ela vai para cima de tudo que representa um pensamento avançado, civilizado, democrático, progressista, que é a antítese exatamente da sua ideologia, do seu pensamento. Quer dizer, aí tem uma frase aqui, tem uma afirmação de um juiz, Alexandre Moraes da Rosa, de Santa Catarina, muito interessante, que ele analisando, fazendo analogia aí do caso, ele diz que existe no judiciário hoje essa lógica do drible primitivista, né? Quer dizer, vão driblando a justiça, vão driblando o que diz a lei, a legalidade democrática, para aplicar aí os princípios de classe, de interesse de classe, né? Que ele chama também de populismo togado, né? Que está a serviço aí dessa ideologia, basicamente subordinado, um interesse político subordinado à forma como a mídia trata tudo isso, né? Como ela vende, ele diz aqui, vende o produto crime e prisão. É que a mídia vive disso, exatamente aí fazendo a política com essa lógica de vender o produto crime e prisão, que é o que eles tentam fazer com o Lula, né? Dizer que ele é um criminoso para justificar aí essa grita que existe aí na direita, nos grupos de ódio da prisão do Lula. Enfim, é o que a gente está vendo, exatamente isso. Enquanto isso, só para constar, eles vão levando aí adiante o programa do golpe, é sempre a gente atentar para isso. A questão da CLT, né, a questão da reforma da Previdência, os ataques à Petrobras, é importante. O Lula, tudo isso aqui que eles falam do Lula está ligado à Petrobras, né, que é um ponto fundamental e importante em toda essa lógica aí dos golpistas. Na verdade é que se cria essa retórica, né, que alguns chamam de narrativa, né, cria-se essa história, esse ambiente político, essa atmosfera, é a guerra da comunicação, né, que as forças democráticas e progressistas precisam ter uma atenção nesse sentido, justamente para criar a contra-retórica, né? É um jogo bruto, difícil de ser contraposto, mas com mobilização, com organização, é possível desmascarar e desbaratando estas práticas aí de Sérgio Moro, da mídia, da direita, Teori Zavascki, enfim, toda a atmosfera golpista que se instalou no Brasil. Nesse sentido, inclusive, eu peço para que você se inscreva, que você curta e que você compartilhe e divulgue esse canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.